Boa noite a todos. Estamos iniciando mais uma transmissão de uma atividade virtual pelo SIAP. A Dona Lilian. Boa noite, Dona Lilian. Tudo bem com a senhora? Vamos aguardar o pessoal entrar. Hoje vamos conversar com a Helena Maria de Oliveira Beck sobre assistência e promoção social espírita. Ela que é responsável pelo departamento de assistência e promoção social do Centro Espírita Entrando de Pádua. Vamos ouvir dela como é que o SIAP tem feito esse trabalho tão importante. Sabrina, boa noite. Arthur. Vamos aguardar a Helena entrar. Para a gente começar a conversa. Tânia Regina Lopes entrou, Gabriel, Isabel, professora Isabel, Vanessa. Uma boa noite a todos. Vamos saber um pouco mais como é feito o trabalho de assistência e promoção social no SIAP. Dalva. Estou aguardando a Helena entrar. Parece que ela não está conseguindo. Vou chamá-la de novo. Chamei a Helena. Oi. Opa! Oi, Helena. Opa, tudo bem? Tudo bom? Boa noite. Boa noite. Eu vi que estava com um pouco de dificuldade de entrar, mas Deu. conseguiu. Consegui. Conseguiu. Mais nervosa do que eu não tem, né? Ah, Eu sou muito tá. faladeira, mas nessas horas eu fico um pouco apreensiva. Não, mas fica tranquila, é todo mundo de casa. Eu sei que é todo mundo de casa. 30 anos nesse trabalho, eu acho que eu entendo alguma coisa. Isso. Estava fazendo Então... as contas hoje. Ah, é? Eu comecei com 36 anos, né? Já estou com 66. É tempo. E tempo. todo esse tempo ali no Antônio de Pádua? No Antônio de Pádua e no assistencial. Que coisa. Tem uma história, né, Helena? Tem uma história ali, tem uma sim. história. Tem uma história. Então nós vamos aproveitar essa tua experiência para sabermos um pouco mais do que é feito ali, né? Porque muita gente, porque é um trabalho que não aparece, porque é um trabalho feito assim, isolado quando não tem público. Sim. Quando não tem público. Só quem está envolvido, amigas, só quem está diferentemente. E as amigas que nos procuram. Isso, diferentemente de palestra pública, de outras atividades, onde as pessoas, em maior número, conhecem o trabalho. Então, por isso que essa conversa contigo hoje é importante. Até eu tenho curiosidade de saber maiores detalhes. Então tá bom, vamos começar. Então, para quem não conhece, né, a Helena Maria de Oliveira Beck, né, casada com o nosso querido Arthur, trabalhador ilustre lá do Centro Espírita Antônio de Pádua, sempre pronto para nos dar bons conselhos,
o Arthur é o nosso guia lá, né? Eu sempre digo que o Arthur é o nosso guia. E nosso guia Não esquece que encarnado. eu sou o guia dele, tá? Isso. E a Helena é a responsável pelo Departamento de Assistência e Promoção Social do Centro Espírita Antônio de Pádua, né? Para quem não conhece o nosso Centro Espírita, ele tem a sua sede na cidade de Florianópolis, né? Capital do estado de Santa Catarina, né? Claro, acho que Florianópolis todo mundo conhece, no bairro Coqueiros, né? Isso. Na principal avenida. E então, antes de passar a palavra para a Helena, eu tenho até algumas perguntas para fazer. Vou fazer uma prece para a gente iniciar, porque toda atividade espírita, a gente sempre faz uma prece antes para nos harmonizar, né? Harmonizar quem está nos ouvindo, porque as pessoas vão acompanhar a nossa prece. Então vamos elevar os nossos pensamentos ao alto. Vamos nos conectar com a espiritualidade amiga, com os nossos guias espirituais que estão conosco, porque sempre que nos propusemos a uma atividade nobre, enriquecedora, de divulgação da doutrina espírita, de instrução, visando o bem de todos, a gente atrai para perto de nós os nossos amigos espirituais, os bons espíritos, que vêm nos incentivar para que a gente assim se conduza. Então pedimos a eles que nos amparem, que nos assistam, né? Especificamente eu e a Helena, para que eles nos inspirem, nos ajudem a nos mantermos tranquilos, serenos, para podermos transmitir, né, a mensagem da noite de hoje sobre um trabalho tão importante que é realizado na Casa Espírita, que é o trabalho de assistência e promoção social às pessoas em vulnerabilidade social, né? Então, com certeza a gente vai ter o amparo e agradecemos pela oportunidade que estamos tendo nesta encarnação de estar aqui, né, divulgando a mensagem espírita, divulgando o Evangelho de Jesus, porque toda atividade espírita ela é embasada no Evangelho de Jesus, nos ensinamentos do Cristo, que nos ensinou a prática do amor, da caridade, do perdão. Então, peço permissão então, aos nossos amigos espirituais, aos nossos amigos e irmãos que estão nos assistindo, para proferir a prece que o nosso Mestre Jesus nos deixou. Pai nosso, que és dos céus, santo é o teu nome, Pai. Venha a nós o teu reino. A tua vontade se fará, Pai, aqui na terra como nos céus. Dai-nos o pão de acordo com a nossa necessidade diária. Perdoa, Pai, os nossos erros, que são tantos, quando perdoarmos os erros daqueles que nos ofendem. Não nos deixe, Pai, por muito tempo entregues às provações, pois assim nos resgatas do mal. Que assim seja. Que assim seja. Helena, eu vou iniciar a nossa conversa e fazendo a primeira pergunta. Qual é o objetivo? Qual é a finalidade? Que fins busca atingir o trabalho de assistência e promoção social nas casas espíritas? Eu posso fazer um pequeno histórico da nossa casa, só para o pessoal conhecer? Ficas à vontade. Tá, então assim, porque esse nosso trabalho, ele foi implantado em julho de 91. Já existiam umas senhorinhas, como a mãe do Arthur, a dona Helena, a dona Ione, dona Ivone, várias senhorinhas que distribuíam enxoval. A partir desse momento, após, né, quando eu fui demitida do meu trabalho laboral, eu resolvi trabalhar no Centro Espírita, que foi uma experiência fantástica. E nós começamos em julho de 91 com um projeto e que tipo de atendimento nós faríamos. É só para o pessoal, foi antes do LOAS, né, da Lei de Assistência Social. Tá? Então, a finalidade Isso aí eu queria dizer que assim, é um trabalho que vem crescendo ao longo desses anos. A finalidade, o que é? Acolher as pessoas em vulnerabilidade,
tanto social como emocional, como e, assim, instruí-las ou fornecer a elas uma habilidade para elas conseguirem produzir algo para seu sustento, porque esse foi o nosso objetivo maior de criar oficinas dentro do trabalho assistencial. A promoção social, o que, que é? A política de assistência social é a proteção social, vigilância social e assistencial e defesa dos direitos, que está dentro da lei. E a promoção social é o alcance de um patamar social superior em relação às condições em que o destinatário, né, que o destinatário se encontrava antes da nossa intervenção, antes dele participar do nosso trabalho. A gente sempre tem que lembrar que a gente segue legislações, nós somos todos voluntários e o objetivo, o que, que é? É distribuir os nossos talentos como voluntários, fazer com que eles nos busquem para aprender conosco o pouco que a gente tem, mas que a gente possa dividir e formar grandes amigos, porque no centro, nessa turma, nós formamos grandes amigos, muitos grandes amigos. Então, o objetivo é que elas enxerguem a nossa, vamos dizer assim, não achar que nós somos superiores a elas. Elas são nossas irmãs numa outra condição. Então, assim, tentar explicar como fazer, como se alfabetizar, como deixar de ser cego perante as situações da vida, auxiliar em todos os sentidos de que elas busquem os direitos que são oferecidos, como para todos os cidadãos, elas também são portadoras desse direito. Então, é muito vasto. É claro que na casa espírita, quando chega alguém com fome, é o primeiro atendimento que se faz. Ninguém vai conversar contigo e está disposto se estiver com o estômago vazio. E nem vai entender o que tu vais conversar com ele. Tá? Então, assim, é um trabalho muito amplo. Não é uma situação, não são duas situações. Às vezes a pessoa está desesperada por algo que, conversando, ela consegue se reencaminhar. Então, o que eu queria dizer é que nem sempre é o dar material que faz o nosso trabalho. Nós temos também uma grande oportunidade de dar sentimentos, de esclarecer sobre sentimentos, sobre família, sobre convívio, sobre escola, inclusive até alfabetizá-las se for necessário, mostrá-las como que a gente tem deveres para com a sociedade e direitos que nos são dados depois de cumprirmos os nossos deveres com a sociedade. Tá? Helena, é assim, ó, esse trabalho ele é muito interessante, muito importante. E aí, muitas vezes, muitas pessoas veem esse trabalho, não deixa de ser uma caridade. Isso. É uma caridade, é um trabalho mas é de nossa caridade também, mas, tá? mas é assim, ó, a caridade a gente pode fazer de várias formas, não precisa, não se faz só na assistência social da Casa Espírita. É uma espécie de caridade, né? Sim. Então, é um trabalho desenvolvido para atender realmente aquelas pessoas que desconhecem a própria política de assistência social Sim. do Estado. Do Estado. Elas não têm acesso. Então, a Casa Espírita é mais acessível, né? É mais Sim. acessível. Então, elas conseguem chegar mais fácil e ali são atendidas pelos voluntários, né? Embora não sejam capacitados para fazer o atendimento, digamos assim, eu digo capacitados tecnicamente, né? Porque quando a assistência é dada pelo Estado, é dada por pessoas que têm capacitação para isso, né? Assistentes sociais Sim. formados e tal. Mas o trabalho da Casa Espírita, pelo que eu li, é um trabalho de amor mesmo, de acolhimento. O princípio básico é amor, tá? Mas quando nós começamos, como eu me empenhei muito, eu visitei assistente social e o nosso projeto foi executado por uma assistente social, a Rose, que trabalhava conosco. Então, ela usou toda a técnica da época, né? Para a gente constituir esse projeto. E eu visitei todas as maternidades, todos os locais, todos para ver
como a gente fazia que elas se direcionassem para esses locais com segurança. Ou levava as mesmas para ganhar neném, a gente fazia isso aí, fazia o pré-natal, porque hoje nós temos uma política pública que oferece isso muito bem, são os postos de saúde. Então, a nossa obrigação como trabalhadores na área assistencial é que elas procurem os postos de saúde para fazer o pré-natal, para tudo correr de acordo com aquilo que elas esperam. Então, assim, não deixar de fazer o pré-natal e manter a saúde dela e do bebê, tá? Isso também é um trabalho que a gente faz na área de assistência social. Mesmo assim, saúde do corpo, o preventivo, a parte de dentária, que hoje os postos oferecem. Então, elas têm que buscar esse trabalho e nós, como trabalhadores da assistência social, vamos orientá-las a buscar esse trabalho, esses serviços que são oferecidos para todos, independente da classe, independente da situação, da moradia, né? Esse é um trabalho, para nós que somos as voluntárias, ele é terapêutico, né? E caridade conosco, porque o aprendizado na paciência, na tolerância, né? E no amor ao próximo é um exercício, né? Porque a gente estuda a doutrina e ali a gente tem o exercício prático. Isso, é verdade. Tá? Tu até já respondeu a segunda pergunta que eu ia te fazer, que era a de fazer a distinção entre assistência social e promoção social. Tu já fez. Tá. Tu já Desculpa, fez. então. Não, mas não tem problema. Agora eu vou te fazer uma outra pergunta para a gente continuar a nossa conversa. Qual é a característica das famílias que são atendidas ali no SEAP ou nas casas espíritas em geral? Eu digo no SEAP porque tu trabalha ali no Porque SEAP. eu trabalhei no SEAP, participei, inclusive, desse manual da Casa Espírita de Orientação, eu participei quando ele foi criado, porque eu participei na Federação Catarinense, a gente enviou o nosso projeto, e pelo que eu vejo aqui, tem muita coisa do que a gente trabalhou. Até isso eu fiz, junto com o pessoal da Federação, né, da Assistência Social da Federação, foi quando mudou de assistência social para promoção social. E aí eu participei desse trabalho para ajudar a montar de acordo com a experiência que eu já tinha dentro da Casa Espírita. Então, assim, Ai, me perdi. Quais são as características? As famílias. Que tipo de O nosso famílias, bairro, né? o nosso bairro atende ali a região da Ivo Silveira, o Morro da Caixa, a Vila Aparecida, né? E eu sempre peço que eles não considerem favela. Eles moram em um bairro que fica na periferia, né? Porque Vila Aparecida é Coqueiros também. Assim, ó, uma das coisas, na minha ideia de promoção, é que fazer com que eles se sintam incluídos como nós somos no bairro. Eles são habitantes desse mesmo bairro, eles moram numa comunidade diferente da nossa, mas eles são habitantes também do bairro de Coqueiros. Mas tá? aí vocês... Oi? Daí vocês escolhem a família? Como é que fazem? Fazem um cadastro? Eles nos procuram e eles que o trabalho procuram. da procura é feito boca a boca. Então são uma que vai, leva outra amiga. E a mãe foi, a filha também vai. E por aí vai. Tá? E como é que eles ficam sabendo que tem esse trabalho no Centro Espírita? O trabalho já é muito antigo, né? Sim, mas então, aí... assim, ó, nós já temos mães que foram nossos bebês hoje. Sim. Então, Sim. vai de mãe para filho, vai da vizinhança, porque a ideia, quando a gente trabalha com elas ali no centro, é que elas, na comunidade delas, passem as informações, façam com que a comunidade nos procure para a gente poder orientar da forma melhor possível e com as melhores orientações que nos forem, né, oferecidas. Aí é feito um cadastro de cada família? Nós cadastramos, tá? Porque se houver uma necessidade de cesta básica, a gente precisa saber o nível de vivência deles, né? E até contato, porque às vezes acontece como agora na pandemia, a gente já perdeu 2 assistidas. Não sei se foi para o Covid, mas então a gente está tentando fazer um grupo para fazer uma live
com elas agora na pandemia, como a gente está fazendo aqui. Então, para elas nos verem que a gente continua com elas, né? Porque tem pessoas ali que estão há mais de 20 anos conosco e elas vão religiosamente toda quarta-feira. Tá? E assim, ó, uma coisa que eu queria dizer, que a gente não pergunta a religião, tá? Não perguntamos, qualquer um pode ser atendido ali na Casa Espírita, que é um dos objetivos do nosso trabalho, né? A gente não faz distinção de religião. Para os trabalhadores, sim, pedimos que todos façam o estudo da doutrina, participem do estudo, tá? É uma coisa assim que os voluntários têm que ir e que eles saibam sempre, os assistidos e os voluntários, que nós estamos dentro de uma entidade espírita, que a gente valoriza o nosso trabalho dentro da Casa Espírita, que é a Casa Espírita que oferece esse trabalho. Tá? A gente não vai deixar de ser espírita porque está num trabalho assistencial com pessoas de todas as outras religiões. Tá? Entendi. Entendi. Então se respeita a religião de cada um. Se respeita. Mas não levam ao conhecimento deles a doutrina espírita? Levamos. Em algum momento? Sempre, todas as quartas-feiras na abertura. Mas sem impor, né? Sem impor. A gente faz a luz do Evangelho, porque o Evangelho, Deus é um só, e elas conseguem fazer o Pai Nosso, que é uma prece, né, para todos, universal, e fazem conosco a prece. Além de cantarmos algumas músicas, a oração de São Francisco, elas sabem. Então, a gente faz um trabalho de que para elas verem que a doutrina espírita é uma forma de trabalhar também, só que a gente esclarece que a gente não... Tudo isso que a gente reencarna, que a gente tem coisa para podermos explicar dentro da doutrina, que muitas dificuldades que elas passam, da onde vem? Então, elas querem saber, nunca fiz nada, nunca aconteceu nada comigo, como é que eu estou aqui passando por essa dificuldade? Então, a gente vai conversando delicadamente, informando, de algum jeitinho a gente passa a reencarnação. Oi, Helena, e claro, depois de dar esse atendimento assistencial, a primeira necessidade geralmente é a necessidade material, né? Chegam com fome ou sem ou necessidade de roupa, né? Medicamento e tal. E tem alguma atividade que vocês fazem com essas pessoas que são atendidas? Tem grupos de atividades onde ensinam a costurar, a gente abordar? tem que lembrar também das crianças, porque a gente começa a trabalhar, elas levam os filhos que ficam em salas separadas. Os adolescentes já ficam no salão. Nós temos atividades hoje, todos participam da mesma atividade. Por quê? Porque quando a gente fazia pintura numa sala, costura na outra, bordado na outra, e outros tipos de trabalho, colagem na outra, havia uma disputa na hora de se inscrever, porque é limitado o número de vagas. Então, a gente resolveu colocá-las todas no salão, porque a gente verificou que o trabalho não estava sendo legal, estava competitivo. E aí, o que nós fizemos? Colocamos todas no mesmo salão, fazendo a mesma atividade. Aquelas que têm muita dificuldade, a gente alterna com uma atividade que elas possam executar, porque a gente desenvolve a motricidade que muitas não têm, nem para colocar uma linha na agulha, para manusear, para usar tesoura, às vezes é de cabeça. Mas a gente tem o maior prazer em mostrar para elas e elas ficam muito felizes. Agora, já sei. Então, assim, é um trabalho tão gratificante que eu estou há 30 anos ali e não consigo sair. Isso, e é legal porque elas aprendem um ofício, né, caso não tenha nenhum, e elas se sentem úteis, né? Então, aí é a promoção social. É a promoção social. Surge a promoção social. Elas podem voltar para o ambiente delas sabendo fazer alguma coisa. Uma coisa, e elas retornam. Isso é importante, E é produtivo. A gente tem algumas que sobrevivem dos trabalhos que elas aprenderam ali. Eu vou te fazer uma pergunta, e dá para perceber quem é que se aproveita desse trabalho e procura só viver disso e não se ajuda? Tipo assim, está sempre ali pedindo e não faz nenhum esforço para
Não sei se tu, não sei se tu, como se tu existe entendeu. em todos os níveis, ali É. também existe, mas a gente procura contornar e mostrar que não é bem assim. Sem agredir, jamais, com muito amor e muita Sim. conversa, tá? Mas a gente percebe, é bem perceptível até às vezes o aproveitamento, mas esse não é o nosso objetivo, né? Então, Isso, assim, isso. o que fizemos quando a gente viu que uma estava mais para frente do que a outra no sentido de roupas ou alimento? A gente começou a limitar as quantidades dentro daquilo que a gente achava necessário. Ou fazia uma feira, tantas peças para cada uma, porque a gente começou a perceber que eles pegavam um monte de peças e jogavam na rua. Então, assim, é para escolher. Então, quem ia primeiro era privilegiado. Por quê? Porque abarganhava todas as peças e levava. Mas a gente faz um trabalho nesse sentido muito educativo, muito legal. Acho, assim, que a gente conseguiu, ao longo desse tempo, verificar a evolução, porque o trabalho assistencial também evoluiu ao longo desses anos e a gente vê a evolução dessas pessoas. Porque nas primeiras feiras que nós fizemos no CEAP, eu cheguei a apanhar porque fui tentar ficar no meio de duas, mas elas não fizeram por mal, só porque elas queriam a mesma coisa e eu tentei apaziguar passando pelo meio. Mas foi muito interessante, mas elas aprenderam. Tá? E isso não me fez mal, só me fez trabalhar com mais vontade. Porque é difícil lidar com pessoas, né? Que cada pessoa É, tem uma bagagem, tem uma é, história, e a gente é. tem que ter jogo de cintura para não Sim, sim. ofender, para não Mas a gente aprende agredir. muito com Aprende elas. muito, né? Eu imagino que Muito, aprende muito. muito. Porque a gente não tem ideia da vivência que elas têm. É, E também essa vulnerabilidade com as crianças, o cuidado que elas têm que ter com as crianças, o não bater, assim, não violentar as crianças no sentido que eu digo de agressão, porque um tapinha no bumbum cheio de fralda não é nada agressivo, mas espancar, como a gente assistiu, não é agradável. Então a gente vai explicando. É um trabalho bem assim, bem formiguinha. Um a um a gente vai ensinando, vai mostrando, e vai. são, e são pessoas bem simples, né? Que elas até nem conhecem que o governo tem o dever de prestar assistência social a essas pessoas, Sim, né? Eles sim. nem sabem que tem direito a isso, né? Hoje já está bem Já mais estão esclarecida. Eu não mais sei se é por esclarecidas. causa do nosso bairro, mas aquelas que vêm lá Uhum. do interior, porque nós temos muita gente que vem do oeste de Santa Catarina que vem morar aqui, né? Achando que vai ter uma grande oportunidade. Então, eu acredito que a gente trabalha assim o comportamento, inclusive, a forma de Uhum. falar, né? Não é chegar assim, eu quero isso aí aconteceu até, que elas têm que chegar, eu vim aqui porque eu estou em dúvida. Então, a gente vai mostrando calmamente como elas devem agir na hora de elas irem lá pedir um direito que elas têm. Porque assim, ninguém vai querer ser recebido ou chegar, vai ser atender uma pessoa que já chega jogando pedras nela. Então, assim, a gente tentar fazer com que elas entendam que elas têm o direito, mas não têm o direito de agredir as pessoas que estão atendendo. Uhum. Então, assim, é um trabalho muito interessante e a gente vê as mudanças, elas são maravilhosas nesse sentido. São muito, muito, muito queridas. Os abraços de quarta-feira fazem uma falta terrível. Ó, por isso que aqui tem um mimo, eu acho É que é o a apelido. Larissa, é isso que eu queria explicar. A Larissa hoje está como coordenadora porque eu voltei a trabalhar 8 horas a partir do final de 2018. Então, Ah, hoje ela é a coordenadora, tá, da assistência social. Mas eu acredito que depois da pandemia eu vou voltar a trabalhar 6 horas. tá. Né? A Larissa é hoje a coordenadora, mas é uma querida também. Ô, Helena, e Hum, como é que vocês ali no CEAP se organizam para fazer as doações de alimentos, medicamentos, né? é. Materiais assim de utilidade geral? Tem que se organizar, né? Tem que ter Tem que se uma. organizar. Medicamentos hoje a gente não pode oferecer.
Só com Porque receita nós não... médica, né? É assim, a receita médica. E quando elas vêm com a receita, a gente encaminha para o posto de saúde. Porque elas Uhum. fazem a consulta e normalmente no posto de saúde eles fornecem a medicação. Às vezes não tem, elas têm que procurar um outro posto. Mas se for algo assim muito emergencial, não é o centro que oferece. Alguém de nós que tenha disponibilidade vai na farmácia com a receita, compra e passa para a nossa amiga. Porque isso aí é uma coisa que a gente não pode acostumar. Elas têm que buscar dentro das regras, né, pelo governo. Uhum. Se elas têm o direito da medicação, como todos nós temos, a gente pode buscar no posto, né? A gente não faz porque acha que tem mais gente necessitada, que nós podemos, né, suprir essa nossa necessidade, mas tem gente que se utiliza desse. A gente se vacina no posto de saúde, tudo isso a gente faz, igualzinho a nossas amigas. Porque eu nunca chamo de assistidas, eu chamo de amigas. Que elas são umas Amigas. queridas mesmo, elas são amigas do peito. Eu tenho uma que está falando comigo todo dia, de manhã e à noite. Bom dia, Helena. Boa noite, Helena. É muito querida. É, que forma carinhosa que vocês É, tratam elas, né? exatamente. Helena, e quem é que contribui com os alimentos ali que o SEAP doa? Acho que Olha, tem a doação de alimentos, assim, no caso, porque a gente fornece um lanche. Toda Uhum. quarta-feira a gente fornece um lanche. A gente já forneceu sopa, já fez de tudo. Só que a gente viu que elas não necessitavam, porque elas davam sopa para os cachorrinhos. Então a gente pegou e começou a servir um lanche à tarde. Para não. E elas gostaram mais, porque daí tem aquele momento de convivência descontraído para comer o lanchinho. E a alimentos, a gente tem registro de algumas famílias que realmente necessitam de alimentação. Então, a gente faz um trabalho, tem doadores na casa espírita toda, inclusive à noite a gente faz campanha, que tu sabe, né? E muitos levam a alimentação. O lanche a gente tem comprado com dinheiro do centro, da associados, né? Esse ano nós paramos todo esse trabalho devido à pandemia, porque na nossa assistida a maioria é da terceira idade. Aí não podemos estar juntas, né? Então, a gente mais alimento nunca falta. É impressionante. A gente sempre consegue de alguma forma. Receita a gente não dá, e os materiais que recebemos, eu até quero lembrar, a gente doa ou faz aquele bazar, que é simbólico, os Sim. preços do bazar, Uhum. que foi uma forma que, como tu dizes, né, tem que organizar. Então, assim, quem precisa muito, que a gente vê que não tem condições mesmo de participar do bazar, a gente doa. Mas se elas podem agregar valor ao bazar, para o centro, para comprar em alimentos, a gente leva tranquilamente. Se a necessidade assim o diz, a gente concorda. E, e outra pergunta que eu vou te fazer, e se o SEAP tem algum registro junto a esses órgãos municipais de assistência ou qualquer órgão estatal, Não. não tem nenhum registro. Não, é porque assim, ó, no nosso estatuto diz que nós não podemos vincular a nenhum órgão público. Isso está Uhum. dentro do estatuto da Casa Espírita, tá? E assim, eu já conheci experiências e acho até muito bom, porque a gente tem que levar um projeto para ser aprovado e tu tens que mandar um relatório mensal sobre o que estás fazendo com aquele valor que é gerado pelo órgão público. Então, a gente não tem. Uma, porque o estatuto não permite. Uhum. Tá? Então, ali é uma cláusula do estatuto do centro, se tu já leu ele todinho, tu vai ver ali que ele não pede. Nós não podemos nos vincular a nenhum órgão público, mas podemos encaminhá-las, né, para o balcão da Isso, encaminhar cidadania. sim, né? Encaminhar Isso aí sim, a gente pode isso. fazer, tá? E isso a gente É. faz. Ó, se tu estás necessitado disso, daquilo, uma carteira de identidade, tudo isso, e elas é só. Gente, o que a gente já orientou nesse sentido, advogado, né? Como é que elas fazem para conseguir esses serviços gratuitamente, que é um direito que elas têm, tá?
tem direito, eu acho que é na universidade tem, né, um balcão de atendimento jurídico. E elas Tem vão, elas isso. procuram. O que a gente pode esclarecer no centro, a gente faz. Inclusive, até a gente já visitou casos, a gente fala sobre eletricidade, sobre escovar dentes, sobre assim como fazer, como lidar para não ocorrer curto-circuito. A gente esclarece sobre tudo, mas o que a gente pode, a gente faz. A gente até empresta livros para aquela que quer fazer leituras a respeito da doutrina, e elas leem, devolvem direitinho, é bem interessante. Olha, esse trabalho com elas é uma coisa assim que enche o coração da gente. Que legal. E outra coisa, Helena, o pessoal que trabalha aí nessa atividade, Hum. esse pessoal voluntário, como é que vocês fazem assim para escolher o pessoal? É aleatório? Ou É tem... assim, ó, normalmente agora eles têm surgido do atendimento fraterno, Hum, mas o nosso grupo era de 30 e poucas pessoas voluntárias, inclusive o seu Otávio foi nosso voluntário durante muitos anos. seu Né? Otávio, lembro dele. Seu Otávio, ele era o nosso carro-chefe ali, Dona Lília. A Dona Lília ela tem 80 e poucos anos e é a mulher que trabalha, tá? Então, assim, todos os trabalhadores, eles têm que preencher aquela ficha de voluntário, para a gente não gerar problemas. Tá? Juridicamente é obrigado a ter, e dentro daquele livro de orientação pede. Porque já houve casos de casa espírita de ter processo por trabalhista, por fazer esse trabalho voluntário. E isso aí, eles assinam um termo ou não assinam? Termo de que aquilo ali é gratuito, que não Isso, vão nunca poder fazer esse tipo de requerimento, né? Que não é um isso, direito, isso, é isso. bem específico que o trabalho é voluntário. Né? Legal, é bem organizado mesmo, então, o trabalho de A vocês. gente tenta se organizar e assim, ó, Uhum. jamais nós, no grupo de trabalho, tudo a gente fazia uma reuniãozinha antes de começar, porque a gente faz abertura entre as assistidas e depois faz com as assistidas. Entre as assistidas, as voluntárias, a gente faz uma prece e vê quais os problemas que ficaram do trabalho anterior para resolver entre nós, para não haver discussão no salão, perante as Uhum. assistidas. Se alguém está com dificuldade ou tem algo que queira dizer, é antes, porque senão a gente vai seguir aquele ritmo para mostrar para elas que nós somos organizadas e que uma respeita a outra, para não haver o desrespeito nem a elas, nem às colegas de trabalho. Perfeito. O Helena, o Gabriel Barbosa, o nosso anjo Gabriel, O Anjo Gabriel, o anjo Gabriel, querido, é um querido. ele tá fazendo uma pergunta aqui para ti. Ah, Como o setor assistencial da nossa casa espírita deve lidar com os pedidos de comida, roupa que chegam à porta do centro espírita fora do dia voltado a essa atividade? nós fizemos um trabalho, a gente não, eu acho que assim, se a gente tem a roupa, a gente não pode dizer que não tem. Se a gente tem o alimento, a gente doa, mas a gente tem que se organizar. O Paulo Silveira foi muito taxativo nisso aí, porque senão vira uma procissão na frente do centro para pedir. Um ganhou, o outro ganhou. Então a gente fazia kits, hoje não estamos fazendo, né? Do que dá. Então, assim, organizar dessa forma, porque as pessoas batem. A roupa, eu acho que a gente pode dar, porque a gente ganha essa roupa para isso, para doar para as pessoas que têm necessidade. Kit de higiene. Eu fui ontem no centro pegar o livro, e aí um já bateu na porta, queria um kit de higiene, mas a gente não tinha para dar para ele. Sei, Porque eu acho que eles tomam banho em posto de gasolina, esses locais, mas eles precisam levar o kit de higiene deles, né? coitado, Então, né? assim, Então, assim, nessa pandemia, a gente tem que pensar em como voltar a trabalhar, em como executar esse tipo de trabalho. Mas eu acho que se temos roupa, temos que doar. Se temos alimentos, não vamos guardar. Só que a gente vai dar aquilo que a casa tem. Porque às vezes as pessoas vão lá, eu quero 1 quilo disso, 1 quilo daquilo. Se a casa não tem, o que tu vai fazer?
Só se tu, como Milton, eu, como Helena, for até o supermercado e fazer a compra para ele e dar para ele, mas não é a casa espírita, porque senão vira um vínculo com a casa e isso não é verdadeiro. Tá? Uhum. Porque tudo que está dentro da casa que foi doado para ser redistribuído é a casa que está distribuindo. Mas aquilo que eu vou buscar para não vincular, senão fica muito complicado. É bem complicado. O Gabriel fez uma pergunta interessante, porque Aham. assim, se eu quiser, se eu achar que eu posso ir lá e doar uma comida que ele está me pedindo, eu vou lá e vou fazer. E entrego para ele. Mas eu tenho que esclarecer para ele que eu estou fazendo isso pelos meus princípios, não é a casa que está fazendo. Porque senão daí vem outro e diz assim, mas fulano ganhou. Ciclano ganhou. E isso já aconteceu conosco, entendeu? Então, Uhum. assim, a gente tem que ter bem claras as regras para Sim, não então, complicar a vida da casa e das pessoas. então, se tiver alguma coisa para dar, se dá. Se não tiver, Se não tiver, eu vou ter que explicar. O que eu tenho é é isso isso. aqui. É, Isso isso. serve, porque isso já aconteceu conosco nas quartas-feiras. A gente faz um Uhum. lanche com cachorro quente, com bolo. Aí ele disse, isso eu não quero. Mas é o que temos. Para te alimentar, se tu tiveres com fome, temos isso aqui para te alimentar. É um lanche bem bom. Aí, se ele não quiser, eu não posso fazer nada. Não pode fazer nada. Tem É, aqui outra pergunta. É, Luiz Guimarães. é meu cunhado. Luiz Guimarães Pessoa. É isso? Luiz Pessoa Guimarães, é o homem do Luiz Pessoa Vadimécum. Guimarães. Isso. Ele pergunta o seguinte: como vocês fazem com os voluntários que de forma repentina somem? Isso acontece sempre, tá? Isso acontece direto, tá? Às vezes, a gente conversa com a pessoa se ela vai voltar. Algumas por isso que a gente tem o registro dos telefones, agora tem o WhatsApp, se torna mais fácil, porque a gente tem um grupo, mas às vezes ela sai porque ela vai trabalhar naquele horário, conseguiu um emprego, aí ela saiu. Quando ela puder, ela volta. Que foi meu caso, eu não estou indo nas quartas, por quê? Porque estou trabalhando 8 horas e não consigo chegar ali. Mesmo que eu comece a trabalhar às 7, eu não consigo chegar lá às 3, porque eu tenho que fazer 8 horas com uma hora de intervalo de almoço. Se fosse 8 horas corridas, a gente consegue. Ou assim, a pessoa não se adaptou ao trabalho. Por quê? Porque quando recebe uma pessoa que quer trabalhar, ela vem, a gente mostra todo o trabalho na quarta-feira. Ela faz a visita, ela procura, ela entra em todas as salas, os tipos de trabalhos que temos. E ela se encaixa numa das salas que temos, mas ela não gosta, ela não é aquilo que ela queria, ela muda. E às vezes ela diz que não é aquilo que ela quer. Aí ela sai. Então a gente dá o direito, ela tem esse direito de fazer a escolha dela, mas se ela quiser voltar, ela vai ser bem recebida da mesma forma. Tá? Ainda falando sobre essa pergunta do teu parente, é É. teu parente, é? Meu querido É, lá, Paulista, os voluntários ali do SEAP, no caso a gente está falando do SEAP, são trabalhadores da casa. nem todos. Ah, nem todos. Mas voluntários são, né? Quem é Sim, voluntário. voluntário na Pois quarta-feira já é trabalhador da já é casa. trabalhador da casa. Mas aí eu não entendi até Mas aí essa. talvez ele não frequente a doutrina, ele não, entendeu? Ele É, não participe dos outros trabalhos de estudo, mas a gente faz essa busca de ele vir para estudar num dos dias que esteja mas eu digo disponível. assim, por que que sairia, por que que sairia, sumiria repentinamente sem Por, avisar? sem E avisar, já aconteceu isso aí? já. É, pois é, eu fiquei Já curioso. aconteceu porque a gente tinha uma moça que ela queria dar aula de culinária, ensinar a fazer aproveitamento de alimentos. E com essas pessoas é muito difícil. Teria que ter uma dedicação e um dia especial para isso. E ela disse que se não fosse isso, ela não gostaria de ficar. E não ficou. É uma escolha dela. Não posso, Entendi. a gente não pode exigir que a pessoa, né? Porque assim, ó, nós temos um trabalho, às vezes
Agora diminuiu um pouco o número de assistidas, mas normalmente é 30, 32, tu tem que atender 32 pessoas. Ah, mas essa moça não trabalhava no SEAP, ela chegou Não, ela ali, frequentava. Depois ela ah, até se mudou de frequentava. Florianópolis. Ah, tá. Foi, porque dentro do nosso projeto a gente tem uma regra, né? Então ali aparece tricô, crochê, bordado, costura, pintura, né? É, até trabalho com papel. A gente faz aquele rolinho de papel, cestaria de papel. Tudo isso a gente já fez ali. Faz mobile. Então, cada uma tem uma habilidade que a gente tem que cuidar para ver se a motricidade dela permite que ela faça aquele trabalho. E todo o material é fornecido por nós, tá? Elas levam depois para casa e a gente vai fazer vai voltar a fazer o que a gente fazia, porque elas faziam o trabalho e no final do ano a gente entregava um certificado de participação, elas achavam fantástico aquilo. Que nem um canudo de universidade, a gente entregava para ela esse é um agrado que a gente fazia, um reconhecimento à frequência dela ali e dela ter se esforçado para aprender alguma coisa. Isso a gente fez já. Entendi. E dá para fazer. Voltando ali à questão do registro junto a órgãos públicos de assistência Certo. social, não sei se o que eu vou te falar é um raciocínio correto, mas esse registro, de repente, até tiraria a liberdade da atividade espírita, né? Que haveria um vínculo, né? Ou uma interferência, né? Uma criaria um interferência. vínculo. Não, mas não podemos esquecer que nós somos uma entidade de utilidade pública, por isso que algumas regras a gente tem que seguir, tem que tá? seguir, Então, assim, ó, por isso que eu digo, se nós somos de utilidade pública, eu tenho que, por exemplo, não que eu fosse contra receber as pessoas de qualquer religião, entendesse? Com necessidade ou com vulnerabilidade. A gente pode fazer. A gente tem atendimento psicológico, às vezes. A gente tem atendimento fraterno, igual como a gente faz à noite. Porque muitas precisam de uma conversa, né? Então, assim, tudo isso a gente... A Elisa está fazendo pergunta. Tudo isso faz parte do trabalho, tá? Tá vendo ali a pergunta dela? Deixa eu ver aqui, ela escreveu várias, a Elisa Beck. Quais as atividades faziam parte do projeto de vocês? As atividades? Quais as atividades faziam parte do projeto de vocês? A Elisa. Acompanhamento de crianças que estão sendo alfabetizadas, alfabetização de adultos, oficina de crochê, pintura, bordado, tricô. Temos o berçário também, que tem um grupo de costura que é muito grande e muito importante, que hoje está trabalhando ainda em casa, né? Então, assim, ó, ele tem muitas atividades. Tem hoje o brechó, que funciona direto, que está ajudando muito a Casa Espírita nesse sentido, porque nós recebemos muitas doações. E tem a cozinha nossa, que produz os bolos para o lanche. Então, assim, as atividades são muitas. E o projeto mesmo é fazer com que elas entendam que nós estamos ali para auxiliar, tanto materialmente, quando pudermos, como espiritualmente, se elas assim quiserem, e emocionalmente também. Esse é o nosso trabalho. Eu acho um trabalho bem completo. Assim, nas condições que a gente trabalha ali, tu sentar na mesa, pegar uma agulha e costurar com uma assistida e ela te fazer várias perguntas e tu vai respondendo, tentando costurar com ela, é muito bom. São duas costuras. Uma com a língua e a outra com a mão. E é gratificante, né, Helena? E é gratificante, né? Assim, ó, quando eu venho de lá, eu trabalhava até as 2 e eu ia direto para o centro, ficava até às 6, eu chegava em casa descansada. Porque é uma coisa muito boa. Eu acho que a maior recompensa nesse trabalho é essa satisfação, né?
de olhar para essas pessoas e ver que elas estão contentes, né, de estarem ali sendo Sim, ajudadas, né? sim. Ai, de elas Então, querer abraçar a gente, então beijar, essa é a remuneração a maior desse trabalho voluntário. maior que nós temos, né? Então, É. assim, é muito, muito gratificante. É uma terapia. Tu ali esquece, não tens mais problema. Ó, Não existe. o Guimarães está te perguntando, tá fazendo outra pergunta. Ô, Ocorreu, Guimarães. ocorreu em alguma, ocorreu em alguma ocasião manifestação mediúnica? Já. Ah, é? Já, porque nós temos uma assistida que ela toma medicação controlada. Mas assim, espontaneamente ali no ambiente? É, porque ela tem alterações de humor. E aí Hum, nós tivemos uma grande dificuldade com ela porque ela fica agressiva, né? E aí ela desmaiou porque ela tinha tomado muita medicação, ela acabou desmaiando, né? E aí nós, como ali tem todos os passistas, a gente conseguiu que ela retornasse, né? Mas foi num lugar mais afastado. A gente conseguiu encaminhar ela porque ela já estava alterada. Daí no final ela acabou desmaiando. Deixamos ela dormir um uhum, pouco. Foi uma vez só que aconteceu isso. Mas ela é nossa frequentadora desde que nós começamos. Antes de nós começarmos, ela já frequentava o centro. Hoje eu não sei onde é que ela está, porque a gente não conseguiu o contato dela ainda, porque eu me preocupo com ela. Ela faz uhum, trabalho no CRAS, que é aquele atendimento às pessoas com vulnerabilidade, né? Nos postos de saúde, e aí eu não consegui contato com ela ainda, não tenho o celular dela para a gente conseguir falar com ela. Mas aconteceu uma vez só, tá? uma vez só. Mas diz para o Luiz que eu não vou me esquecer da Diene, que é a esposa dele, irmã do Arthur, que me passou o projeto que ela fazia em São Paulo. A ideia que ela me passou quando eu deixei de trabalhar veio de São Paulo, de montar o Né? projeto bem organizado, bem assim dividido em oficinas, veio de São Paulo, que ela fazia um trabalho muito bom com as gestantes lá. Essa mimo é a Larissa, né? A Larissa, Ela disse que é uma tarde terapêutica. terapêutica, exatamente. É uma terapia, né? É uma terapia. É Já tu verdade. mexer com material de artesanato já é terapia. E aí tu Isso. trabalha com essas pessoas que te olham com todo carinho, com todo assim, com muito amor, muito. A gente não tem como ficar mal ali. A gente só É, tem eu que ficar bem. eu estou até me transportando para esse ambiente que a gente já está aqui conversando Uhum. e eu estou me transportando e eu fico pensando, puxa, mas deve ser assim uma coisa muito satisfatória, né? Muito, muito, muito. Gratificante, né? As crianças também se agarram na tua perna assim, né? Olham para ti com aquela carinha É, de isso, pidão. é Muito aquilo queridas. que tu falou bem no início da nossa conversa. É, é a prática de toda essa teoria que a gente estuda na doutrina espírita, né? Exatamente. É a Então, assim, vivência, né? É, viver aquela é teoria de viver aquela teoria. o te doar realmente, né? Porque Porque tu o vai que doar o teu tempo e a tua é, habilidade, tudo isso, mas é com tanto amor, tanto carinho, que é tudo isso. flui, assim, tudo flui. Porque porque o que nos faz bem, né, Helena, é quando a gente consegue auxiliar alguém e ver que a pessoa se sentiu bem sendo auxiliada, ou com uma palavra, ou com um Sim, gesto, né, ou com um é. olhar, entendeu? Essa é a satisfação, né, Essa que é a a gente satisfação, é o que exatamente. faz a gente se sentir bem. Então, esse trabalho realmente é uma oportunidade para todos que estão Uhum, envolvidos de realmente se sentir no céu. no céu. Aquele ali é o momento. A gente diz assim, né? A felicidade não é deste mundo, mas esse momento é de muita, muita felicidade. É, É muita felicidade. Os abraços dela são assim muito carinhosos, muito gostosos, né? sei, sei. É muito carinho. Eu acho que essa felicidade que o Cristo falou é a felicidade que muita gente busca no mundo exterior, aqui na É, Terra, e não encontra. Mas essa felicidade, oriunda da satisfação pelo bem feito a alguém, uhum, essa é do mundo interior. Pô, é. é isso que Jesus quis dizer. E a É gente não aquela a coisa. gente não, Tu vai a gente encontrar a felicidade verdadeira dentro de ti.
e Eu não quero no que mundo quando a exterior. gente voltar, tu vai lá um dia de tarde para trabalhar conosco. Vou lá dar uma olhadinha, até É, porque minha... a ideia que a gente tinha é nós era que a família fosse, né, no começo, mas os homens são muito renitentes no trabalhar, tá? Aham, No participar junto com outras mulheres, assim. Então, isso. aí ficou só com as mulheres e as crianças mesmo. O seu Né? Otávio era o único lá. Ô, Helena, Oi. o teu parente está fazendo uma outra pergunta. E de repente vai ser a última, porque faltam menos de. Faltam 5 minutos Tá. para a gente encerrar. É o Guimarães Luiz Pessoa. Uhum. Alguma vez em trabalho mediúnico do centro, houve alguma manifestação dos mentores da casa de incentivo a este trabalho? Sempre. É que eu não participo do trabalho mediúnico, comecei agora, né? Mas pelo que o Arthur me fala, inclusive crianças que participaram ali, não estão mais nesse plano material, se comunicaram dizendo, e mães também que já tinham desencarnado, dizendo que esse trabalho foi muito importante para elas, que elas se sentiam muito bem, muito gratificadas com esse trabalho. E Tá? esse incentivo, esse incentivo não precisa nem virem O incentivo é a na presença reunião delas. mediúnica. Né? É, Esses espíritos já estão vendo, eles já estão nos incentivando, nos intuindo, nos inspirando para que se faça o trabalho. sim, Né? sim. E a gente sente a presença da espiritualidade quando a gente se sente em harmonia. Então Sim, a gente já está sabendo que tem esse apoio. Né? eu sempre penso assim, ó, o trabalho assistencial de promoção e assistência social da casa, ele é a oficina do exercício, né? É a nossa oficina de exercício daquilo que a gente aprende. Ali a gente está exercitando a paciência, a tolerância, a boa vontade, o saber ouvir com amor, o não julgar, né? Não julgar a pessoa. Claro que às vezes tem atitudes que não fazem parte dos teus princípios, mas tu tens que conversar e não julgá-la. Tu tens que Isso. ser um bom ouvinte. Sempre tem que ser um bom ouvinte. A gente não sabe a experiência de vida daquela criatura que está ali conosco. Ela É está pedindo verdade. ajuda. É verdade. Ela está pedindo ajuda. No olhar dela, ela já pede ajuda. Às vezes um abraço e ali resolve É aquele verdade. momento difícil. Ô, Helena, tá tão bom a nossa conversa. Eu acredito que todo mundo esteja gostando, porque tá uma harmonia, assim, uma energia boa. Mas o tempo do Instagram é 1 hora Uma hora cravado, né? improrrogável. Improrrogável. Se tu Improrrogável. quiseres, se tu quiseres deixar alguma mensagem aí antes de eu fazer a prece de encerramento, e já te agradeço, né? Uhum. Por teres aceito o convite do pessoal da mídia do SEAP, Do né, SEAP. para nos trazer esse esclarecimento acerca desse trabalho lindo que é feito lá no SEAP, por todas vocês, e parabenizar pelos teus 36 anos de dedicação a esse trabalho muito Não, bom. 30 anos. 36 eu comecei. 30 anos, 30 Eu anos. tinha 36 anos, agora eu estava É devendo. Eu isso. era uma menina. Parabéns a todos, né? A Larissa e todos que estão aí envolvidos. Se quiser dizer mais alguma coisa para Não, eu eu encerrar com a só vou prece. deixar uma frase que uma citação de Mateus e outro é do Evangelho, né? Que é o exercício do bem, no bem. Então aí já fica como uma prece de encerramento, Ah, então tá. tá? Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Mateus capítulo 6, versículo 20. E aí, no Evangelho, sede bons e caridosos, essa a chave que tendes em vossas mãos. Toda a eterna felicidade se contém nesse preceito. Amai-vos uns aos outros. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, item 12. Como eu vos amei. Nós temos Então, que distribuir amor. é verdade. Helena, mais uma vez, muito obrigado. Uma boa noite para ti. Eu que agradeço. Leva um abraço para o Arthur, o nosso querido Arthur. Uhum. E uma boa noite a todos que nos acompanharam. E que Deus Agradeço a minhas abençoe a amigas que todos. participaram conosco, que
sem elas o trabalho não existe, né? O nosso grupo maravilhoso de quarta-feira, nossas queridinhas Dalva. É Não vou isso. citar nome de todo mundo, citei a Dona Lília e o seu Otávio, que são os mais antigos, mais Mais velhinhos. antigos. O seu É. Otávio está aqui comigo, com Que bom. certeza. Ele é Que muito bons. querido, ele é muito querido. Ele era muito querido. É, ele é É querido, mas querido, né? querido, É bem querido, querido. querido. É. Então, uma boa noite Boa noite e um bom domingo a todos. também, para todos Vou, mesmo. Será um bom domingo. vou encerrar. Tá bom. Beijo.